Ontem nós tivemos a segunda corrida nos Estados Unidos nessa temporada e que na próxima, com a adição de Las Vegas, vão ser 3 e que até 2030 vão ser, sei lá, umas 77. E apesar do campeonato já estar decidido e o Peixoto ter ganhado de novo, a gente teve uma corrida bem interessante, coisa rara na temporada desse ano inclusive. Agora, o que não é mais nem um pouco raro é você ter a sua segunda-feira salva graças ao nosso resumo ludibriado. Mas antes eu tô aqui novamente para lembrar você que a EBAC tá dando R$200 de desconto no site inteiro com o cupom LUDGERO200. Você que tá afim de fazer um curso bacana e se preparar ainda mais para o mercado de trabalho, pode clicar no link que vai estar aqui embaixo e dar uma passada lá no site da EBAC, porque eu tenho certeza que você vai encontrar o que você está precisando. A EBAC tem uma infinidade de cursos e um método de ensino super moderno que permite você estudar onde e quando você quiser. Ou seja, não tem mais desculpa para você se preparar. Então não perde tempo, clica já no link aqui embaixo e não se esquece, obviamente, do cupom LUDGERO200, beleza? Antes até da gente falar do quali, é importante a gente comentar sobre o treino 1. 5 pilotos de fora do grid tiveram a oportunidade de andar nos carros nessa sessão. Mas o destaque fica para um que até o ano passado era titular. Ele mesmo, Jesus Italiano. Ele assumiu o carro da Haas e conseguiu a proeza de bater com apenas 4 voltas e abandonou o treino. Quando me falaram que Jesus ia voltar, eu não esperava que ia ser dessa forma, né? Logan Sargento, favor não confundir com o outro Logan, também teve a chance de pilotar o ônibus da Cometa e o chefe da equipe, o querido JC, já disse que se ele conseguir a superlicença no final da Fórmula 2, vai ser o substituto de Nicolas Latifi na frota do ano que vem. O piloto americano hoje é o 3º no campeonato e ele pode ficar até em 5º, que ele ainda consegue os pontos necessários para ganhar a sua CNH diferenciada. Indo para o quali, a surpresa ficou pela ausência dos 2 carros de sorvete da Aston Martin saindo no Q1. Em compensação, os 2 da Super Haas foram de arrasta para cima, assim como Nicolas Latifi, Estevão Ocon e Daniel aposentado. No Q2, Albão e o seu busão foram eliminados, mas por muito pouco, e quem se ferrou mesmo foi Goiano Jô, que até tinha feito uma volta para ir por Q3, só que acabou tendo ela deletada por causa dos limites de pista e o chinês ficou pelo caminho mesmo. Assim como Sebastião, Pierre Gaslindo e Yuri Tsunami. No Q3, a briga pela pole na real era entre Peixoto e Comic Sainz, já que Leclerc e Chico Pires tinham punições para pagar. Ainda assim, o piloto Monegasco fazia a volta mais rápida no final, até que logo em seguida, para surpresa de muitos, o seu companheiro conseguiu fazer uma volta mais rápida. Peixoto vinha por último, com chances de roubar a primeira posição, mas não conseguiu e foi apenas o 3º mais rápido. Só que ele ia largar em segundo de qualquer forma. Chegando na corrida, bom, a dúvida de todo mundo era a mesma. Em que momento a Ferrari vai entregar a paçoca para o Peixoto? E aí, pra gente não ficar nesse suspense por muito tempo, o Comic Sainz gentilmente decidiu entregar a primeira colocação logo na largada. Não tinha nem chegado na primeira curva e o Peixoto já era o primeiro colocado. E se você acha que não tinha como piorar, bom, é o que eu sempre falo. Nunca subestime a equipe do Pocotó dando grau. Porque já na primeira curva, Jorge Russo veio por dentro e executou uma combinação de mergulho maluco e manobra raio-x. E como a gente sabe muito bem pelo Nicolas Latifi, a segunda técnica é uma que nunca funciona. E com isso, ele botou o Comic Sainz para girar igual uma Beyblade e o espanhol ainda precisou abandonar a prova no final da volta. Realmente está sendo um ano show de bola para ele, hein? E aí, enquanto o Peixoto ia embora para frente e o Nicolas Latifi ia embora para o lado, Chico Pires e Charles Leclerc iam escalando o pelotão depois de terem largado mais para trás por conta das punições de troca de peça do motor. Até que lá pela volta 18, Galochas perdeu o controle do carro sozinho e ficou atolado na brita, chamando assim um safety car para a pista, que seria ótimo para o Leclerc. E eu digo seria porque estamos falando da Ferrari. E eles fizeram o cara ficar quase 4 segundos parado para trocar os pneus e ele acabou voltando atrás do Chico Pires assim mesmo. Mas não deu tempo nem da gente ver o que ia acontecer depois, porque logo que o safety car entrou
e a corrida recomeçou, Jovem Alonso foi tentar ultrapassar a Mitsubishi Lance e o Aston Martin Júnior deu um fechadão nele, que fez o carro do espanhol mandar um grau digno do X-Racing e ainda raspar no muro. Que comitê de boas-vindas bacana para o futuro companheiro de equipe, hein? O piloto canadense estava com seu carro todo arrebentado e precisou abandonar. E a gente imaginava que a mesma coisa ia acontecer com o carro da Aline. Só que Jovem Alonso bizarramente foi para os boxes, só trocou o bico e o pneu e voltou para a corrida. Ou seja, ontem a gente descobriu que o carro da Aline na verdade é um Etios, né? É meio feinho, mas fica tranquilo que ele não vai quebrar de jeito nenhum. Com a corrida reiniciada novamente, foi a vez de Charlinho Leclerc ir para cima do Chico Pires. Na primeira tentativa não deu muito certo, mas na segunda ele executou o mergulho maluco e conseguiu passar pelo mexicano. A Mercedola então decide parar Lewis Hamilton pela segunda vez e tentar um undercut. E quando a Red Bull foi reagir e parar também o Peixoto, bom, o touro acabou virando pocotó e eles deixaram o carro preso por 11 segundos. E não só ele ia perder a posição para o Hamilton, como também para o Leclerc, que tinha parado junto com ele. Algumas voltas depois, foi a vez do Peixoto tentar se recuperar e foi para cima do Leclerc com o mergulho maluco, a sua técnica secreta. Só que ele acabou tomando o X do piloto Monegasco, que recupera a primeira posição. Mas ainda na primeira volta, Peixoto tenta a ultrapassagem novamente e dessa vez dá certo, conseguindo subir para a segunda posição e tendo só o Lewis Hamilton em primeiro. Todo mundo imaginava que o Peixoto ia chegar no Hamilton ali em 2 ou 3 voltas. Só que levaram 11 até que ele conseguisse. Ou seja, uma decepção. O Peixoto não é mais o mesmo. Ele faz a ultrapassagem no piloto da Mercedola e os dois brigam por apenas umas 2 ou 3 curvas, só que o suficiente para fazer a gente chorar em posição fetal novamente, lembrando das disputas do ano passado. Antes do final da corrida, ainda deu tempo para o Sebastião se recuperar de um pit stop horroroso da Aston Martin e passar primeiro Albão e seu busão, e depois MC Kevinho, literalmente no final da última volta. E aí no final, mais uma vitória do Peixonauta, que agora iguala Chumacão e Sebastião com o maior número de vitórias na mesma temporada, né, 13, mas obviamente num calendário com mais corridas também. Lewis Hamilton bem que tentou, mas com o caminho da Mercedola não tinha muito o que ele fazer e acabou ficando em segundo, com o Charles Leclerc fechando o pódio. E com esses resultados, o campeonato de construtores também já foi decidido e a Red Bull foi a campeã desse ano. Chico Pires ficou P4, Jorge Russo, que chegou a levar 5 segundos de punição pelo mergulho maluco e a manobra raio-x no Comic Science, ficou P5, Baldão com a McLaren ficou P6. Em sétimo, bom, aí é quando a coisa começa a ficar mais complicada. Jovem Alonso foi quem cruzou a linha em sétimo, o que seria uma baita recuperação de alguém que já largou mais para trás porque estava punido, depois jogou Rocket League ao vivo, precisou parar de novo, voltou para a corrida com o que sobrava do carro e ainda terminou nos pontos. O problema é que após a corrida, a Super Haas simplesmente teve o seu momento Red Bull e protestou contra Jovem Alonso e Chico Pires, dizendo que eles estavam correndo com o carro quebrado, sendo que com o MC Kevinho ele era sempre obrigado a ter que parar nos boxes para consertar. O protesto contra Chico Pires não deu em nada, até porque quando você protesta contra quem é o protestador oficial, seus argumentos são anulados. Já contra a Aline, aí os caras consideraram que o carro do Jovem Alonso realmente não podia ter ficado na pista e deram 30 segundos de punição a ele. Eu imagino que eles tenham considerado que foi quando o espelho retrovisor dele caiu, né, depois do acidente, e foi isso aí que fez a diferença. Com isso, o Jovem Alonso acabou caindo para 15º na tabela. E a recuperação dele não valeu de porcaria nenhuma. E quem ficou em sétimo foi Sebastião, com o próprio MC Kevinho subindo para 8º, Yuri Tsunami subindo para 9º, e Ocão entrando nos pontos, ficando em P10. Goiano ficou em primeiro daquela galera que, como sabe muito bem, não ganha absolutamente nada, 11º. Albão e seu busão quase conseguiram mais uma vez ficar no top 10, ficaram em 12º. Gaslindo, já naquela fase do me processa, porque ele tá trocando de equipe ano que vem, ficou em 13º.
Chamequinho, 14º, Jovem Alonso, como a gente acabou de explicar, 15º, Daniel Aposentado, que não conseguiu fazer nada ontem, ainda tomou um X do Nicolas Patife, ficou em 16º, e o próprio Nicolas Patife, 17º. E a Fórmula 1 já volta na semana que vem no GP da Televisa, que inclusive vai ser durante meu aniversário. Então você sabe o que isso significa, né? Exatamente, porcaria nenhuma. Mas ainda assim eu vou pedir para você deixar o like nesse vídeo e se inscrever para não perder os próximos. Beleza? A gente se vê numa próxima. Um abração, valeu e fui!